Essa é a parte 5, irmãos. O próprio Jesus disse em João 10, onde ele fala de ovelhas que está na mão dele, que dá a vida eterna e não perecem. E eu acredito nisso, não perece, ninguém arrebata da mão dele, porque a pessoa guardou a fé até o fim. Jesus sabe que a vida eterna é concedida através da pregação, de ouvir a palavra. E isso está se referindo a homens de povos, línguas e nações de todos os tempos, gerações, até a consumação dos séculos. Não está falando de uma hora que a pessoa levanta a mão e aceita Jesus e que ninguém pode confirmar nada, porque não sabe quem é o eleito. A pessoa só sabe de si mesmo, mas os outros não sabem. E Jesus disse, o que é a vida eterna? João fala, o mandamento de Deus é este, a vida eterna, é o mandamento de Deus. Aqui Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em João 10, Jesus disse, se vocês não creem em mim, creia pelo menos nas obras, porque elas testificam, vão testificar que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eles crendo nas obras, como Jesus disse, não crê em mim, crede nas obras. As obras iriam testificar que o Pai enviou o Filho e aí eles recebem a vida eterna. Mas Jesus disse, vocês não são das minhas ovelhas, porque vocês não estão ouvindo. Os que são das minhas ovelhas vão ouvir, e isso é lícito, isso é verdade, isso é a palavra de Deus. Ou a gente está falando de um Deus soberano que não tem presciência? A gente não está falando de um Deus que só tem presciência e não é soberano. A gente está falando de um Deus soberano e que tem presciência. A eleição na base da presciência de Deus, como Pedro fala, eleitos na base da sua presciência. Sabendo de tudo que havia de acontecer, de cada palavra que os homens iriam proferir, em todos os lugares, em todas as gerações, em todos os tempos, Deus viu tudo antes da fundação do mundo e não ficou só vendo, porque ele decretou várias coisas. Você pode escapar de várias coisas na terra, mas você não escapa do juízo de Deus. Ele decretou tudo isso faz parte da vontade dele. Agora presta atenção nessa ilustração que eu vou dar, que é totalmente verdadeira, e eu queria mesmo que acontecesse. E eu vou usar essa ilustração em outros vídeos, já vou avisando, porque as pessoas precisam ouvir. É uma ilustração que parece boba, mas é verdadeira. Imagine um lugar onde se reuniu 3 mil cristãos. 3 mil pessoas que foi feita a verificação se elas acreditavam em Jesus e que Deus é o único Deus e Jesus é o Filho de Deus a quem foi enviado. E que esperava no sacrifício de Jesus, que é salvo pela graça dele e tudo mais. Foi verificado, 3 mil pessoas se reuniram. E aí eu estivesse nesse lugar também, e tivesse também nesse lugar 2 homens representantes do calvinismo, Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Eu queria fazer algumas perguntas. Eu iria fazer a pergunta para os 2. Eu tenho que colocar os 2 porque os 2 são, eu acho que os maiores representantes do calvinismo. 3 mil pessoas que confessaram o Senhor Jesus. Jesus morreu por todos eles? Qual você acha que seria a resposta? Morreu por todos. Mas 3 mil pessoas? Como é que eles sabem que Jesus morreu por todos? Na própria pregação eles falam que Jesus não morreu por todos. Eles sabem que Hebreus 6 é explicado pela doutrina deles, que muitos se fazem participação do Espírito Santo, da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, participa de tudo, qualquer coisa, mas pode cair, porque nunca nasceram de novo. Como sabe que todos aqueles nasceram de novo? Se no futuro, muitos daqueles podem estar no mundo, para eles falarem, porque nunca nasceu de novo. Então a resposta coerente não podia ser, Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por todos. Não poderia ser. Nem se tivesse 30 pessoas eles não poderiam falar isso. Eles teriam que falar o calvinismo. Jesus morreu pelos eleitos. Não sei se todos aí são eleitos. Pela lógica, deve ter muitos eleitos aí. Mas pela lógica, também deve ter muitas pessoas que não são eleitas. E as pessoas ouvindo, eu queria que elas ouvissem isso. Então Jesus não morreu por todos ali.
Não, não morreu por todos. Jesus fez a purificação por todos? Não, não fez a purificação por todos. Todas essas pessoas aí, ó, tem entre elas crianças, homens, filhos, pais, mães, tem ministérios aí entre essas 3.000 pessoas. Todas elas são participantes do Espírito Santo, da boa palavra e dos poderes do mundo vindouro? Eles teriam que falar, sim, crê em Jesus, já é participante do Espírito Santo. Essas pessoas vão perder a vida eterna? Será que eles vão falar? Não vai perder a vida eterna. Porque eles não sabem. Tem que falar, os eleitos não. Se tiver alguém aí que não foi eleito, vai perder a vida eterna. E eles ouvindo. Porque essa é a pregação calvinista, que é mascarada. Mas agora tem que desmascarar ela. Com essas perguntas, tem que fazer pergunta para desmascarar. Aí eu iria perguntar para eles, vocês receberam a purificação dos pecados? Recebemos. São eleitos? Somos. São participantes do Espírito Santo, dos poderes do mundo vindouro, da boa palavra, e não vão cair. Eles não vão dizer, não sei, vai saber que eu vou cair. Não tem certeza da salvação? Não vamos cair. Vocês não vão perder a vida eterna, não. E eles? Muitos deles. Acho que vão. Talvez vão. Talvez, ou pode ser que sim, pode ser que não. E vocês? Não, eu não. Ué, a mensagem calvinista não tira a glória do homem e coloca em Deus? A mensagem calvinista não impede o homem de se gloriar e não faz o homem amar? Por que eles não vão perder a vida eterna e muitas pessoas ali que receberam o chamado externo vão perder a vida eterna? Por que na hora de pregar e evangelizar não fala a verdade? Por que vai mascarar a mensagem? É bonito quando você é eleito e você não vai perder a vida eterna, porque voluntariamente Deus vai fazer você voluntariamente seguir a Ele. E você não vai se desviar dos caminhos do Senhor, e se desviar, vai entrar um dia dentro dos planos e dos propósitos de Deus para você voltar e não perder a vida eterna. Mas uma outra pessoa que às vezes podia ser até mais boazinha que você, não importa, né? Não importa se fez o bem ou mal, poderia ter sido salva, poderia receber tudo que você recebeu, mas não recebeu. É justo, mas você não queria isso para você. Com a outra pessoa, infelizmente, aconteceu. E você vai ter que amar ela. Como a si mesmo ainda. Se eu amo alguém como a mim mesmo, eu jamais vou desejar isso para uma outra pessoa. Mas Deus mandou você amar a outra pessoa como a si mesmo. E Ele não amou. Eu sei que já foram coisas que eu já falei em outro vídeo. Mas essa é a conclusão. É a resolução calvinista. Mas eles não vão dizer isso. E eles não vão dizer, e muitas pessoas não vão nem pensar nisso. Sabe por que elas não vão pensar? Porque o mundo não para. O celular não para de tocar, Facebook, WhatsApp, propósitos, conquistas. O mundo não para. Algumas pessoas vão se preparar para replicar a mensagem calvinista, outras não. Algumas vão se preparar para rebater, para lutar pela verdade do Evangelho, outras não. O mundo não para. Por isso que você tem que andar na contramão do mundo. Eu estou falando isso porque é a verdade. 11 horas da noite o mundo está online, esteja offline. 10 horas da noite o mundo está comendo, não esteja comendo 10 horas da noite. Faça jejum. Busque a Deus em oração. O mundo, eu digo os cristãos também. Tem cristãos aí online nos grupos do WhatsApp, reino não sei o que lá, espada de não sei o que, o evangelho eterno, não sei o que, um monte de grupo do WhatsApp. Tem pessoas que estão em 5, 6 grupos, não sei fazendo o que, compartilhando vídeos. Saia dos grupos, vai ler os profetas. Você percebe que o calvinismo, e não somente o calvinismo, mas outras religiões, elas dão um monte de material
extra bíblico para você estudar e nunca fala, vai estudar a lei, os profetas, os salmos. Você vê calvinista focado nisso, falando isso? Você não vê. Você não encontra ninguém direcionando as pessoas para a lei, para os salmos e para os profetas. No entanto, o próprio Senhor de todos, quando ressuscitou, a vida de ressurreição que ele viveu como homem foi 40 dias falando as coisas do reino. E o que Jesus usava? Materiais extras bíblicos? Ou ele usava Moisés? O que ele usava? O que você acha que Jesus usava com os discípulos? Jesus abria a lei, o salmo e os profetas. Fazendo isso, você não vai errar, ou vai errar bem menos do que erra. Se você quiser acordar, ser despertado por Deus, para poder falar, olha, o Senhor está vindo, sai ao encontro dele, para acordar as virgens. Por isso que eu quero fazer uma parábola das 10 virgens. Porque alguém acordou as 10 virgens e não pensa que foi anjo. Porque não vai acontecer isso. O anjo não vai dar um grito do céu falando para todo mundo acordar. E é 10. Não é por acaso que é 10. Jesus não usou números pensando, eu vou usar 10 porque 10 é dos 10 mandamentos, é o número 10. Não foi isso aleatório, 10. E não foi 5 também aleatório, que são virgens prudentes, e 5 não. Não foi aleatório o azeite, por acaso, as lamparinas. Tudo tem um sentido. Todas dormiram. As virgens, nécias e prudentes, mas tinham pessoas acordadas. Você pode fazer parte das que estavam acordadas e vai despertar o povo de Deus. Você pode fazer parte das virgens prudentes que vai dormir, mas vai acordar, só que você tinha azeite, você pagou o preço um tempo da sua vida. Ou você pode fazer parte das 5 nécias, que dormiu sem azeite ainda. Dormir, irmãos, um sono espiritual, vacilar, todos dormem. Mas a parábola, ela reflete com muita precisão o tempo do fim. No entanto, essa parábola vem grudada no discurso de Mateus 24, que aí você pode usar muito bem contra o pré-tribulacionismo também. A parábola das 10 virgens não é aleatória. Jesus não terminou o assunto profético em Mateus 24 e pensou, agora eu vou contar uma parábola. Ou, Mateus, que relatou, não pensou em relatar a parábola das 10 virgens aleatoriamente. Uma parábola é sempre falado para ilustrar o que Jesus estava falando. A parábola das 10 virgens retrata sobre o tempo de Mateus 24. Por isso que fala da vinda do Senhor. Então você pode usar ela contra o calvinismo, contra o pré-tribulacionismo, vai ser muito bem usada. Entendeu, irmãos? E é engraçado que se a parábola das 10 virgens é para o tempo do fim, retrata com precisão o tempo do fim, é no tempo do fim que tem internet, que tem luz artificial dentro de casa, que tem toda essa tecnologia que parece ser coisa boa, mas não é. Deus vai usar tudo isso para divulgar a palavra, é claro, ele não usaria? Claro que vai usar. Mas a somatória de todas essas coisas faz o homem perder alguns sentidos. Tem gente que é viciada, é vício total na internet, tá online. Por acaso, as 10 virgens dormem quando tem todos esses tipos de redes sociais? Não é por acaso. Então a gente tem que despertar, irmãos, tá certo? Vou finalizar o vídeo aqui para dar tempo de finalizar tudo certinho. Comentem aí o que vocês acham. Divulga o vídeo também. Pode replicar os argumentos nos seus canais. Quem quiser usar os vídeos nos seus canais, pode usar. Só deixa um recado para eu saber. Pode usar. Tá bom? É isso daí então. Você sabe o que tem que fazer para ajudar no canal. Não precisa eu ficar falando isso. Todo mundo já sabe. E é isso daí, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo. Até os próximos estudos.